E aí galera, aqui é Kenny Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com o Baki novamente, mas especificamente para trazer aqui a tradução. No caso da versão coreana é RAW, é realmente a versão bruta praticamente, mas já é uma tradução de fato, não é tão bruta assim. Eu digo bruta porque não é uma língua que a gente conhece, ainda tá na língua asiática, mas o fato é que eu manjo um pouco mais do coreano e a gente vai fazer a tradução e comentar e conversar sobre tudo, porque saiu agora a versão completa desse novo capítulo. Vale lembrar, pessoal, que depois de algumas semanas, talvez de uma semana aí, vai ter o capítulo em inglês e com isso eu vou fazer a narração desses 3 capítulos que tiveram de Bakidou. Vale lembrar, pessoal, que eu vou deixar aqui um cardzinho para você estar acessando conteúdos do canal, como por exemplo animes, chances de novas temporadas, impressões e narrações, beleza? Então deixa de resenha, deixa de rolar e simbora para essa leitura e vamos conversar sobre tudo que tá rolando aí. Quero bater um papo com vocês aqui e vamos teorizar daqui pro final desse vídeo. E aí logo de primeira a gente vê aí de cara, no caso, o Baki. Só que ele tá lambendo os beiços, é como se ele estivesse aproveitando alguma coisa, estivesse comendo algo. Na moral, Itagaki taca peste, o bicho tá com a ironia da poxa, bicho. Na moral, o cara tá sentindo, ele tá com tesão de fazer a gente pensar que Jack vai ganhar. Mas enfim, vamos continuar aqui, que essa não é a parte importante do mangá. O que acontece é que vemos novamente aquele primeiro painel. Agora eu sei tudo que está dizendo aí. E esse fala o seguinte: os 2 monstros que se enfrentarão são de tamanhos diferentes. E aí se é dado, como eu vinha falado antes no vídeo preliminar, que Jack tem 2 metros e 43 centímetros, 201 kg, e Sukune com 2 metros e 10 centímetros, 250 kg. O que um perde altura, ganha e peso, e assim vice-versa. Depois vemos uma outra página que mostra o pessoal tudo comentando sobre o que tá vendo. E eles falam: é tão grande, muito grande, é realmente o Jack? Sukune tem 2 metros de altura? É muito maior que o Sukune. Todo mundo está impressionado porque o Jack está parecendo ser muito maior. E até mesmo ele estando ainda com 2 metros e 43, muita gente comentou sobre isso, o Jack tem uma aparência muito maior. Fique ligado que sempre quando um oponente ele tem uma aparência maior do que ele já é porque sua imponência está sobrepujando a do outro. O outro está ficando inferior perante ele. E isso é interessante, porque geralmente esse cara que bota essa banca toda, que tem essa aparência e até mesmo esse tamanho superior, essa imponência superior, geralmente ele ganha. Mas deixa de teoria e vamos continuando aqui, vendo o que o narrador fala. O narrador fala o seguinte: 2 metros e 43 centímetros, ele repete, né, falando sobre Jack, e continua a falar: o tamanho em si já é uma falta. Além disso, o Jack, a especialidade dele é morder, que é imprudente. Uma coisa interessante é que isso pode ter outra conotação, mas levando ao que eu traduzi aqui, ele quer dizer que, poxa, ele só faz morder. Como ele só morde, seria isso um problema para ele mesmo? Ou ele quer dizer que é imprudente se aproximar dele? Fica ainda meio em dúvida aí com essa tradução. Mas como eu tinha falado no outro vídeo, né, tá ali o Motobi e o Gaia assistindo. Motobi esse que derrotou o Jack usando suas habilidades de combate, no caso armas. Ele lutando com armas é insano e todo mundo sabe disso. E a gente vê ali também o Gaia que também tá assistindo. Por que o Gaia estaria aí? Qual é a motivação para ele estar aí? O Gaia não está nem mesmo presente o suficiente na obra para realmente ter relevância de estar aí. Provavelmente é porque é o Jack Rama e ele é importante nesse atual arco, que é o que eu acho que Itagaki queira fazer, torná-lo ele o personagem mais importante do que ele é. No caso, depois vemos na outra página ali as pessoas falando. E aí o que as pessoas dizem sobre Sukune e Jack? Eles falam: os dentes de Jack são todos de prata? Eles especulam sobre isso. Será que eles seriam de prata? E o Sukune começa a falar: no sumô, que tem como premissa ser grande, o pessoal ser grandão, não consegue se encontrar um tamanho assim.
mesmo se você olhar ao longo da história. Ou seja, ele está dizendo que o Jack é gigantesco. E quando se olha, no caso, pela história, pelo tempo atrás de antigo, ninguém poderia imaginar que teria-se um cara do tamanho do Jack, gigantesco. Porque se você vê aí no quadro que está mostrando, a caricatura, se mostra pessoinhas pequenininhas e os caras do sumô gigantescos, grandões. Mas lembre-se que um japonês ele pode medir até 1,45 para mulheres, já 1,60 e 1,60 para 1,70. Então os japoneses são baixinhos. Então esses caras aí deveriam ter o que? 2 metros de altura, alguma coisa relacionada. E o Jack tendo 2,43 m, ele é uma torre gêmea. Ele é alto pra caramba, vamos dizer assim, os Empire State aí no meio de todo mundo. E o Sukune continua: eu estou realmente ansioso por isso, Jack. E ele frisa bem: Hama. Ele não chama ele de Jack Hammer. Seria isso alguma coisa da tradução, ou é realmente assim que aconteceu? Eu acho que realmente é assim que aconteceu, porque o foco aqui é mostrar um Hama contra, no caso, o Sukune. Será que não valeu aquela batalha com o Baki que ele teve? Ou simplesmente a que tá valendo é essa mesmo? Então seria a terceira batalha com o Hama para o Sukune. Interessante isso aí. E aí, que dessa vez é o Jack que vai falar. O Jack acaba dizendo: ouvi dizer que o segundo nome no Sukune foi a primeira classe a aparecer em 2000 anos. Ele está dizendo que realmente o nome no Sukune é um cara do sumô insano, é uma primeira classe. Porque pelo que eu me lembro bem, o primeiro nome no Sukune, ele, por mais que tivesse muito poder, tivesse feito parte do diamante ali, né? Porque o nome no Sukune, esse segundo, ele não fez completamente o diamante, tá? Ele terminou o processo que havia sido iniciado pelo outro lá. Ele fez metade daquele diamante. E aí, aqui ele fala que o nome no Sukune como se ele fosse algo transcendental, porque eu não lembro que tenha sido 2000 anos desde nome no Sukune pra cá. Posso estar errado se eu não estiver lembrando muito bem sobre o início da obra. E aí vocês me corrigem. Mas o Jack continua a falar: o gosto de mastigar de primeira classe é esperado, ou algo assim. Ele fala como se ele gostasse, ele quisesse ter o gosto de mastigar a carne de um primeira classe. Então ele tá com bastante vontade de devorar o nome do Sukune. Mano, o cara virou um canibal, velho. E aí, na próxima página, a gente tem aí o juiz dizendo, né, para eleger os seus lugares. E enquanto vai se retirando e dando as costas para o Jack, o Sukune vai dizendo: seu Jack, esse será acontecido se caso você puder morder. Onde o Jack ele fecha os olhos e vai caminhando, indo pro seu corner. Como se ele dissesse assim: é verdade, ou concordasse, ou até mesmo quisesse dizer assim: tô nem aí. E aí, o que a gente vê? A gente vê o Sukune pensando e meditando. O que ele fala? Mordendo na melhor das hipóteses, a arma definitiva de uma mulher ou de uma criança. O absurdo da grande mordida de Jack Hama é que morder é uma grande habilidade. É como que ele diz assim: a habilidade aqui em questão é a mordida. Para mulheres e crianças, isso é usado facilmente e isso é a arma definitiva deles. Porém, com o Jack, isso se eleva a algo insano. A habilidade dele morder e a força da mordida dele é tão insana que se torna uma habilidade de fato, como se fosse uma arte marcial. O negócio fica outro nível nas mãos de Jack. E aí ele começa a lembrar do que aconteceu com ele, quando ele, no caso, foi atacar o Jack no rosto. E ele diz: naquele momento, a habilidade foi usada que tira o dedo mínimo. Aquela habilidade tirou o meu dedo mínimo, algo do tipo. E depois, ele olhando para o Jack, ele começa a ver ele como se tivesse várias formas de se defender. E ali ele diz: por trás disso, há um vasto sistema tecnológico ou avançado ou algo assim que está apoiando isso. É como se ele dissesse assim: olha, se tu não acertar meu rosto, eu ainda vou me defender. Eu ainda sou uma muralha para poder me defender. É como se ele dissesse assim: não é apenas a mordida. A mordida é como se fosse um golpe finalizador do Jack. Mas ao redor dele tem muito mais do que isso. E aí o Sukune começa a olhar para ele, né? Fica olhando fixadamente. O Jack também olha para ele e ele continua a dizer: o inimigo é absurdamente forte ou algo semelhante, ou absurdamente tremendo, esplendoroso, algo assim.
E depois vemos de cima onde vai se tocar ali o tambor para iniciar a partida. E o Sukune continua a pensar: estou feliz por ter conseguido enfrentar essa condição. Nessa condição, ou ter condição para enfrentá-lo, ou algo assim. Então ele está feliz de estar naquela batalha com aquele ser tão poderoso. É isso que ele fala aqui. E aí, vemos ali, né, que também ele está naquela posição, né, de combate, para poder, no caso, ferrar o Jack, como ele fez com o Oliver, né, preparado para usar o seu sumô. E aí, vemos lá de cima, né, o cara gritando que começou, tocou o tambor, e Takatsumi e Baki. E Baki começa a dizer, né, ele fala que justamente o oponente é extremamente poderoso e ele é do sumô antigo. E depois o Katsumi até mesmo concorda que ele é do sumô antigo e tal. E aí acabam eles conversando, né? Que também, além desse cara que é do sumô antigo, que é poderoso, a gente tem aqui uma coisa que é totalmente diferente, que é chamada de Goudou. Onde lá vai o Jack vagarosamente indo até, no caso, o Sukune. Quando ele chega lá perto, logo o narrador fala, né, que ele se aproximou a uma distância efetiva um do outro. Ou seja, tudo pode acontecer, tanto os dois podem se atacar. E aí o Jack começa a ter uma ondulação diferenciada no seu punho, onde faz até uma trilha do caminho, e ali o narrador diz: ele mudou-se ou se transformou. E de repente temos o grande impacto do, no caso, Sukune, e o Jack apenas calmo indo até ele. E é aí que a gente vê que o Sukune e o Jack, eles, no caso, se batem, se atacam, algo de verdade vai acontecer. O interessante de tudo isso é que o Sukune não mudou muito, mas quem teve ou dificuldade ou se aproximou para morder, no caso realmente atacou com a mordida, é o Jack, que se abaixou bastante. Você vê que a coluna dele tá abaixando ali bem no cantinho e ele tá quase que sentando para poder alcançar o Sukune. E logo em seguida a gente acaba com uma mancha de sangue, né? Gotas de sangue subindo no ar. Alguém levou um golpe bastante forte, ou o Sukune teve um pedaço arrancado, ou o Jack sangrou pelo nariz ou algo assim. Eu acho impossível que o Jack tenha levado um dano tão grande, sendo que ele já levou um tapa do Sukune, mesmo que despreparado, e não fez muita coisa. Para sair tanto sangue assim, só pode ser o próprio autor zoando com a cara da gente, ou até mesmo o Jack tenha mordido o Sukune. E lá embaixo tem a pior notícia de todas, né? Que se diz assim: nos vemos daqui a 3 semanas ou algo do tipo. Porque ele vai passar realmente, pelo que dá a entender, as férias do final e Natal, no caso de 2021. Então a gente tem ali 3 semanas mais tarde, 3 semanas depois. Eu acho que vai se passar aí, de fato, esse feriado. Se não for isso, a gente sabe mais daqui pra frente. Mas pelo que eu traduzi, é isso mesmo. Então, acabamos aqui todas as páginas desse capítulo final de 2021. 2022, a gente volta com mais Bakidou. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. E meus amigos, caramba, Itagaki taca peste, bicho. Ele tá deixando todo mundo louco, tá deixando todo mundo no hype. E ele preparou esse arco todinho. Teve tudo. Parece que o cara tá pensando assim: mano, esse arco tá ruim. Eu vou dar um jeito de deixar na data certa pra eu tirar minhas férias, pra ver o que a galera vai falar na internet. Eu quero ver qual vai ser o nível de ansiedade da galera. Se a galera quer Sukune ou o Jack vencendo. Eu acho que ele fez isso de propósito. Deixar pro final do ano, pra ele tirar suas fériasinhas aí de 15 dias e poder, de fato, ficar de boaça. Zinguento, velho. Só pra saber o que os fãs querem e qual vai ser o burburinho. Porque realmente, nesse episódio aqui, deixa todo mundo com ansiedade. Quem foi que bateu? Quem foi que tirou sangue do outro ali? O que foi que aconteceu? Mano, esse bicho é... Nossa, Itagaki é muito esperto, velho. Mas enfim, agora eu pergunto a vocês o que vocês acharam de tudo isso. Eu quero ter as teorias aqui embaixo. Vocês concordaram com minhas opiniões sobre tudo isso que aconteceu? Vocês acham que realmente eu tô planejando certo? Eu tô seguindo certo rumo de que eu acho que é o Jack que vai ganhar? Apesar de que nossas teorias e nossa visão sobre Itagaki ser muito nacionalista diz que não. Enfim, agora eu pergunto a você, o que você acha? Escreve aqui no comentário. E é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Fala, galera!